Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, onde eu compartilho com vocês um pouco da minha experiência sobre a locação de um imóvel numa plataforma digital. Quando eu falo em plataforma digital, eu me refiro principalmente ao Booking, que todo mundo conhece, provavelmente muitos de vocês já utilizaram, e me refiro também ao Airbnb, que está crescendo muito aqui no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, já é muito utilizado, é muito conhecido. E aqui no Brasil, eu percebo, meu imóvel está alocado nessa plataforma e eu percebo que há cada vez mais pessoas se cadastrando e buscando a oportunidade de um imóvel para passar dias de férias no Airbnb. Então, é uma experiência muito bacana, é uma experiência produtiva, onde eu estou tendo um ganho extra e por isso que eu compartilho com vocês, porque talvez você que está me ouvindo seja um pouco como eu. Tem um imóvel, já estava cansado de só pagar despesas, ia muito pouco nesse imóvel, porque quando chega o verão, a gente não fica 3 meses na nossa casa, no nosso apartamento. A gente vai e volta, às vezes não vai, porque tem outros compromissos, tem uma viagem, tem um trabalho e a temporada passa e seu imóvel ficou lá sem ser utilizado. Mas as contas do ano inteiro, de todos os meses, você continua pagando. Foi aí que eu decidi reinventar, decidi que eu não seria mais uma proprietária insatisfeita de um imóvel na praia e eu resolvi colocar ele na locação temporária. Essa é a participação do Ozzy, o meu cachorro. Vocês sabem que de vez em quando o Ozzy e a Lola fazem participação especial nos meus vídeos. Bom, eu já dei um jeito no Ozzy e na Lola e eu vou me apresentar. Eu sou a Ana Maria e hoje nós vamos conversar sobre a internet no seu imóvel. E de forma especial, eu quero apresentar para vocês o dia que o meu hóspede perguntou como era a internet na minha casa. A internet, hoje em dia, é tão essencial, é tão importante, que a gente subentende que ela já faz parte de qualquer lugar que você vai. Eu conheço muitas cidades que disponibilizam internet grátis em praças para a população. Outras cidades você está passeando, está passando e você percebe que há uma conexão gratuita e imediata com o celular da gente. Então, quando a gente viaja, vai para qualquer lugar, você já é subentendido que você terá um acesso à internet. Afinal de contas, hoje está todo mundo conectado. Não foi assim que acharam o meu imóvel para se hospedar nele? Foi através da internet, foi através de um anúncio digital e as pessoas viram o meu anúncio, clicaram e estão chegando. Mas não é bem assim. Nem todos os lugares ainda possuem sinal ou sequer um bom sinal. A gente sabe disso. E por muitos anos, na minha casa, na região que ela está localizada, nós nunca tivemos disponibilidade de sinal de internet. Mas para nós, isso não era problema. Porque nós tínhamos, então, na época, um sinal 3G, que era bom na época. Logo em seguida veio o 4G e para nós, como funcionava, estava tudo bem. Isso nunca chamou a atenção nossa para procurar a instalação de uma internet, até porque isso seria uma despesa a mais no orçamento mensal da casa. E como nós passávamos poucos dias, apenas um período do ano, instalar uma internet no imóvel não era nossa prioridade. Nós já tínhamos um bom sinal no trabalho, na nossa casa, e lá de fato a gente não sentia essa necessidade de colocar um sinal de internet, uma internet veloz, para que nós pudéssemos desfrutar desse serviço. Quando eu decidi locar a minha casa, eu sabia que eu não tinha esse serviço a ser oferecido para o hóspede. Eu sabia também que isso poderia ser um diferencial, mas no meio de tantas coisas que eu tinha que preparar, eu tinha que também me desprender em algumas despesas para deixar o imóvel legal para a locação. De verdade, a internet não foi a minha prioridade. Eu sabia que um dia eu poderia ser questionada por isso, eu poderia ser perguntada, mas eu resolvi arriscar. Primeiro eu anunciei
Passou-se um tempo, eu loquei, nunca ninguém me cobrou e de certa forma eu fiquei confortável com essa situação. Eu acho que na minha cabeça passava mesmo a ideia de que as pessoas estavam de férias e elas queriam férias da internet também. Mas a gente sabe que não é bem assim. Mesmo nós, quando estamos de férias, nós utilizamos muito a internet para dar um oi para os parentes, os amigos, para postar alguma coisa em mídia social, para pesquisar alguma curiosidade e até mesmo quando estamos de férias utilizamos a internet para trabalho. Eu, por exemplo, tenho um amigo que quando ele viaja, a internet é imprescindível, porque ele está sempre conectado por causa do trabalho dele. Então, internet realmente hoje é algo muito importante. Por um bom período, um longo período, mesmo sabendo que eu não oferecia esse serviço aos meus hóspedes, eu não me incomodei tanto. Até o dia que veio uma pergunta feita pelo meu hóspede. Eu sabia que esse dia ia chegar e ele chegou. E a pergunta foi essa: Ana, como está a internet na sua casa? Bom, ele não perguntou se tinha internet. Ele me perguntou como era a internet. Eu subentendi que ele quis dizer a velocidade é boa, o sinal é bom. E aí eu entrei num verdadeiro pânico. Vocês não imaginam a cara que eu fiz. Foi de verdadeiro desespero mesmo. Bom, como se não bastasse, para as coisas ficarem pior, veio em seguida a segunda pergunta. Ou na verdade não foi uma pergunta, foi quase que uma afirmação. Ele me disse assim: Ana, o meu irmão que mora nos Estados Unidos está indo conosco e ele precisa ficar online por causa do trabalho. Por isso que eu perguntei se a internet era boa. Gente, eu não preciso contar para vocês que o que era desesperador virou uma sessão de quase suicídio coletivo. Eu fiquei desesperada, até porque eu já estava vendo alguns serviços desses na proximidade da minha casa, onde ela fica. Como eu falei, por muitos anos a gente não sentiu falta desse serviço. E quando isso começou a ser ofertado, era de uma forma muito escassa. E o que eles ofereciam para nós era muito pouco, uma internet de 2 megas, por exemplo. E nós nunca achamos vantagem gerar uma despesa para ter tão pouco. Então, de verdade, a internet até então não tinha sido minha prioridade. Eu me preocupei com outras coisas, com outros confortos e isso eu fui deixando de lado. Só que um dia isso bateu na minha porta e veio de uma forma inesperada. Esse hóspede iria chegar numa quarta-feira. Quando ele me mandou essa mensagem, era domingo. Poderia ser pior? Porque domingo eu me senti totalmente de mãos amarradas e eu não pude fazer muitas coisas. Comecei a traçar na minha mente um plano mirabolante, mas eu não poderia colocar isso em ação, até porque todos os lugares estavam fechados. Eu já tinha contratado uma empresa e ela iria instalar a internet na minha casa no domingo seguinte, ou seja, o hóspede entraria na quarta e sairia no sábado. Logo após a saída dele, no domingo, essa empresa viria instalar a internet na minha casa. Vejam, eles viriam num domingo. Por causa da demanda, por causa de tanta procura e por causa de ser um produto novo que está sendo oferecido na região da minha casa, essa empresa está em plena atividade e com a agenda praticamente lotada. Eu ter conseguido a instalação num domingo já tinha sido, assim, o máximo de uma grande vitória para mim. Só que agora eu tinha, de fato, um problema. Meu hóspede iria chegar na quarta-feira e ele contava que eu tinha uma internet boa para oferecer a ele. Bem, eu poderia simplesmente ter dito a ele: você me desculpe, mas nós não temos internet. Mas eu resolvi naquele momento, depois que eu me acalmei, que eu me livrei do pânico, eu decidi que naquele momento eu iria dar ao meu hóspede a melhor internet que eu pudesse conseguir.
e vocês tenham certeza de que eu iria atrás disso. A segunda-feira chegou e foram inúmeras ligações. Implorei muito, insisti, quase fui pessoalmente lá na empresa, pois eu já estava no litoral para preparar a casa e receber esses meus hóspedes, então eu estava disposta realmente a tudo, nem que fosse para amanhecer e anoitecer nessa empresa e implorar para que eles me atendessem. Por sorte, eles foram muito sensibilizados pelo meu apelo e eu consegui que eles instalassem a internet na minha casa na quarta-feira. Vejam bem, na quarta-feira iriam chegar os meus hóspedes vindos do interior de São Paulo. Eu sabia que seria uma viagem um pouco longa, cansativa, estava calor e eu queria que eles chegassem em casa e estivesse tudo pronto para acolhê-los. E aí começou uma nova batalha. O pessoal chegou em casa pela manhã, eles fizeram a instalação, a princípio deu tudo certo, só que não. A internet contratada foi de 150 megas, mas não chegava a 70. Bom, 70 já é muita coisa, mas eu não falei para vocês que eu estava disposta a oferecer ao meu hóspede a melhor internet disponível na região? Pois bem, eu queria os 150. Bom, eu não preciso dizer que começou novamente uma outra dor de estômago, porque o meu hóspede me mandou uma mensagem dizendo que ele estava chegando. Nós conseguimos finalizar tudo isso a poucos instantes da chegada deles. Eles descobriram o problema, conseguiram restabelecer a velocidade prometida, a internet instalada. Eu agora já tinha uma senha que eu poderia passar para ele e eu tive assim menos de 10 minutos para finalizar toda a limpeza. Afinal, eu tinha tido pessoas, técnicos em minha casa, precisaram furar a parede, instalar equipamentos. Eu precisei novamente cuidar da organização e da limpeza e quando finalmente eu terminei, o hóspede chegou. Eu tive muita satisfação em dizer a ele, olha, este é o acesso da internet e esta é a senha. Eu não contei para ele que nós passamos por tudo isso. A minha alegria estava naquilo que eu havia pensado logo depois que veio o problema. Eu iria resolver e eu iria dar a ele o melhor, como de fato naquele momento eu estava fazendo isso. Mas por que eu partilhei essa minha história com você? Porque eu quero te dizer que por mais que você faça o melhor, você pode sempre ser melhor. Eu pensava que eu já tinha o máximo na minha casa. Eu oferecia conforto, eu oferecia noites tranquilas de sono, eu oferecia um lugar de lazer gostoso, eu oferecia um ambiente aconchegante, um ambiente bonito, eu oferecia tudo isso. Só que eu ainda poderia ser melhor, eu não estava oferecendo uma internet. E nesse momento, quando ele me questionou como era a internet na minha casa, eu me dei conta que o meu processo não era completo. Eu me dei conta que eu posso sempre melhorar e que eu não posso descuidar disso. Eu estou contando essa minha história para você porque por mais que a gente pense que está tudo ok, não está. Às vezes a gente se sente numa zona de conforto e a gente pode ser desafiado. E a resposta que a gente dá frente a esse desafio é o que vai determinar lá na frente por que você merece estar no topo ou por que você é mediano. E eu definitivamente, quando eu entrei para esse negócio, eu decidi que eu estaria no topo. Seja qual fosse a dor, seja qual fosse o desafio, eu não estaria entre as locações, os imóveis medianos em volta de mim. Eu busquei o topo. E esse desafio da internet me colocou novamente numa situação, vamos dizer, de risco. E eu resolvi encarar e transformar o limão numa limonada. Eu poderia ter dito ao meu hóspede a verdade. Poderia ter dito a ele que eu não tinha internet para oferecer, poderia ter justificado, explicado que até então, há muito pouco tempo,
muito pouco tempo mesmo, é que estavam passando cabos de internet nas proximidades da minha casa e que eu havia conseguido a instalação de uma internet para o fim de semana seguinte à saída dele, que infelizmente ele não teria ainda esse acesso. Mas eu resolvi que isso não seria legal, que isso poderia causar uma frustração, porque ele não estava me perguntando se tinha, ele contava que já tinha esse serviço disponível na minha casa. Então eu decidi encarar esse desafio. Eu lutei por ele, eu briguei por ele, e quando ele chegou e eu entreguei uma internet de 150 megas com fibra ótica para o meu hóspede, aquilo para mim foi uma verdadeira ressurreição. Eu estou partilhando com você isso porque você precisa saber que quando você decide entrar nesse jogo, o jogo que eu digo é a locação temporária, por exemplo, esse é meu jogo. Você tem que saber que você tem que dar o seu melhor. E dar o seu melhor significa não só trabalho, não só experiência, não só conhecimento em algumas áreas, mas dar o seu melhor significa também você ter gastos. Afinal de contas, eu decidi que eu iria entregar a melhor internet e eu sabia que isso também teria um custo para mim. E eu resolvi que eu iria encarar isso. Afinal de contas, esse é o meu negócio. E quando a gente se fala de negócio, ele não pode ser algo parado, estático. O negócio, ele movimenta. Para você ser diferente, para você oferecer algo mais, você também precisa investir. Você tem que saber que você precisa colocar dinheiro para depois obter os ganhos. E eu resolvi que seria assim nesse meu negócio. E finalmente, eu partilho essa história com você para te contar que apesar da correria, apesar das dores de estômago, apesar de uma noite muito mal dormida, tudo isso valeu a pena, porque eu estava decidida que meu negócio seria o melhor. Então vale muito a pena quando você coloca muito claro na sua cabeça, na sua mente, onde você quer chegar. E aí não importa o caminho que você tem que percorrer para isso. Fica mais fácil, fica mais claro. Você entende que essa dor é passageira e que a glória disso, a sua ressurreição, a felicidade que você causa, é isso que faz valer tudo a pena. O meu hóspede nem sabia tudo o que eu fiz para ele ter a internet, mas eu estava dando o melhor para ele. E hoje, no meu anúncio, eu tenho muito orgulho de mencionar que tem Wi-Fi disponível na minha casa e eu tenho certeza que isso faz uma grande diferença. Demorou um pouco para que eu oferecesse esse serviço, mas quando ele veio com tudo. E eu não pude deixar de aproveitar essa ferramenta e tornar o meu anúncio mais atrativo. Mas por que a internet é importante no imóvel de locação temporária? A gente já fala que é locação e já fala que é temporário. Subentende-se que haverá uma rotatividade de pessoas e que elas não estarão ali por muito tempo. Mas a internet é importante, primeiro porque se essas pessoas já estão na minha casa ou já estão na sua, elas foram desejadas e direcionadas através da internet. Foi através da internet que elas acharam meu anúncio, como eu já falei antes, foi através da internet que elas puderam ver as fotos, comparar com outros imóveis e decidir por mim. Então a internet para mim, nesse caso, ela é muito importante, é um fator primordial. Também é através da internet, com acesso fácil para o seu hóspede, que as pessoas podem tirar fotos na sua casa, elas podem publicar nas redes, nas mídias sociais delas, e outras pessoas verão o lugar bacana que ela está, e isso poderá gerar uma curiosidade. E essas outras pessoas poderão então desejar estar no seu imóvel. Então veja que a internet começa a trabalhar ao seu favor também. Eu, por exemplo, já tenho o Instagram do meu imóvel, já tenho o Facebook e eu incentivo sempre que posso que as pessoas usem, que elas curtam, que elas me sigam, que elas publiquem fotos e marquem o meu Instagram, por exemplo.
Então, a internet está trabalhando ao meu favor através dos meus hóspedes. Eles divulgam, eles compartilham e eles mencionam que estão no meu imóvel. Então, a internet, ela é sim uma poderosa ferramenta para você nesse novo empreendimento de locação temporária via uma plataforma digital. E como o acesso à internet pode beneficiar as famílias que têm crianças? Bom, no meu outro imóvel, que eu tenho locado também pelo Airbnb, lá a vocação dele é estritamente famílias e famílias com crianças, dado a localidade que ele está. Então, lá foi uma das primeiras coisas que eu precisei me preocupar, foi colocar uma internet. Eu já comentei em outro vídeo que eu tenho uma equipe que trabalha comigo lá e eles mencionaram que isso seria imprescindível. Na hora eu fiquei um pouco duvidosa, pensei a respeito e eles argumentaram e foi o que me convenceu. As famílias que vêm com crianças, elas saem para passear, vão à praia, vão ao parque, enfim, quando elas chegavam no meu apartamento, as crianças estavam cansadas e criança cansada às vezes fica sonolenta, chora, pode incomodar um pouquinho, então os pais necessitavam acalmá-las. E a maneira com que eles faziam isso era colocando as crianças para assistir, por exemplo, os desenhos no Netflix ou algum outro programinha para criança no YouTube. Então, a internet, ela é bem importante quando você tem um imóvel destinado à locação de famílias que vão com crianças pequenas. Gente, e é importante mesmo. Nesse imóvel, eu investi numa televisão bacana, numa Smart TV, eu investi numa boa internet, porque eu sabia que era imprescindível para o meu hóspede. E é engraçado como muitos já se adiantam e perguntam se a TV tem acesso, se a internet é legal, porque os pais realmente querem e às vezes precisam desses momentos de calmaria. É quando eles vão preparar uma refeição, quando eles também querem descansar um pouco. E as crianças assistindo, as crianças mais tranquilas, longe de fazer algo que pudesse tirar a atenção dos pais, é bem importante para eles. Então, num imóvel que tem a vocação de ter crianças, a internet é imprescindível. E não se preocupe em fazer uma assinatura Netflix, por exemplo, e deixar disponível no seu imóvel. Eu não tenho essa assinatura disponível no meu imóvel, eu tenho na minha casa a minha assinatura que eu uso, mas no meu imóvel eu deixo apenas disponível uma boa internet e uma Smart TV. Todos os hóspedes que chegam lá, eles fazem o login com as suas próprias contas e tá tudo bem. Eles assistem, quando vão embora, a minha equipe sai de lá, sai do login deles e deixa pronto para que o novo hóspede possa acessar com sua conta. Então, isso não precisa ser uma despesa a mais, não precisa ser uma preocupação a mais em oferecer esse serviço. Geralmente, o hóspede já tem o login dele e é com esse login que ele acessa os programas que lhe interessam. Mas e agora? Eu terei mais uma despesa colocando internet no meu imóvel? Sim, você terá, mas em se tratando de negócios, não vamos falar de despesa, vamos falar sim de investimento. Considere isso como um investimento, considere isso como um diferencial a ser oferecido. Você não passará mais por surpresas, não precisará mais ter ataques de desespero, porque você já tem uma internet bacana, ela está funcionando e com certeza esse pode ser o diferencial entre outros anúncios. Você pode até verificar, comparando imóveis parecidos aos seus, próximos do seu imóvel, da sua casa, se eles oferecem internet ou não. Você oferece, eles não, então você já largou na frente, você tem o diferencial e com certeza o seu anúncio ficará mais atrativo. Quantos megas de internet eu devo contratar? Eu vou ser sincera, contrate a maior velocidade possível, aquilo que você conseguir de maior entrega pelo menor preço.
Antes, algum tempo atrás, eles ofereciam na região da minha casa uma internet de 2 megas, só que eu não achava isso, de certa forma, honesto. Eu não achava justo pagar por uma coisa meia boca e adquirir uma prestação mensal, porque afinal geraria um carnê para que eu pagasse todo mês. Foi onde eu decidi não contratar. Com a vinda da ideia da locação do meu imóvel, aí sim, e com a necessidade dos hóspedes, aí sim que eu fui atrás e eu contratei o mais pelo um preço que eu achei justo. Tinha planos com velocidades menores, mas o preço, a diferença era muito pouca. Então, eu já falei para você, eu estava disposta a oferecer ao meu hóspede o melhor que eu conseguisse entregar. E assim eu fiz. Nesse momento, me interessou realmente o melhor. O preço estava dentro de algo que já estava no meu orçamento, que já era previsto, então foi fácil tomar essa decisão e oferecer de fato a melhor internet para o meu hóspede. E quando o imóvel não é locado, a casa fica fechada, o apartamento fica fechado, eu terei essa despesa também? Sim, você terá. Considere novamente como parte do seu negócio. Quando a gente fala de imóvel em litoral principalmente, nós temos bem forte essa questão do clima. Então nós temos o período de temporada, de verão, e nós temos aquele período onde o imóvel é fechado, onde não há tanta procura. Particularmente eu fecho o meu imóvel para alocação ali dos meses de meados de abril até novembro, mais ou menos. Eu considero esse período como um tempo de preparação, de reforma, de adequação de algumas coisas, de mudança, de melhoria, pode ser uma pintura, troca de um móvel, ou mesmo substituição de alguma coisa. Então, nesse período é onde eu faço essas alterações. Então, nesse período, a internet vai estar lá funcionando, só que tecnicamente nenhum hóspede estará usando. E isso realmente vira uma despesa mensal. Só que, como eu já disse, em se tratando de negócio, é um investimento que eu fiz. Então, quando a temporada vier novamente, isso já está pronto, já está funcionando e eu não terei dor de cabeça. Eu poderei me preocupar com outras coisas para que meu hóspede sinta cada vez mais a satisfação e a certeza de que ele escolheu sim o melhor imóvel para ele passar as suas férias, que é o meu. E aí, você está preparado para escolher a melhor internet para o seu imóvel?